bom dia a todos os participantes. Eu sou a Ana Paula, gerente de conteúdo das feiras da FISPAL, FISPAL Tecnocarne e Food Ingredients. Para a gente é um prazer e uma honra imensa ter todos aqui com vocês, conosco, né, para debater num dia tão importante. Apesar do feriado que estamos tendo em São Paulo, a gente está tendo muita gente de fora também, então muito obrigada a presença de todos. E hoje a gente vai falar um pouquinho da expectativa e os desafios, né, sobre a retomada da indústria de alimentos. De uma certa forma, uma retomada que a gente já... a gente, na verdade, não parou, então a nossa indústria foi uma das indústrias tratadas como essenciais, mas todo o contexto parado, isso impacta nosso segmento também. Então, já vou passar direto a palavra para a Elizabeth, que vai ser nossa mediadora. Ela vai dar um panorama econômico para a gente de o que aconteceu durante essa pandemia aí na parte econômica. E depois a gente segue com todos os mediadores, os debatedores. Elizabeth, fica à vontade. Bom dia, obrigada, Ana. Obrigada pelo convite para poder mediar esse painel. Esse painel trata da indústria de alimentos e bebidas, na verdade, pós-Covid. Nós estamos com um olhar lá para frente, tentando identificar que desafios temos que enfrentar, que oportunidades podem estar abertas. Mas o fato é que nos últimos 5 anos, o desempenho da economia brasileira tem sido decepcionante. Então, a crise da Covid-19 e a pandemia, ela veio reforçar e agir em conjunto com um movimento que já vinha muito lento, né? Nós começamos lá numa crise fortíssima de 15 e 16, com quedas de PIB de mais de 3%. Começamos a retomar o crescimento de uma maneira extremamente tímida, com uma economia necessitada de muitas reformas, e, portanto, muito tino político, inclusive, junto com o econômico. Quando, então, a gente tropeça, né, nessa pandemia muito séria, que talvez seja o maior desafio do nosso tempo. Mas sempre, né, como sempre, o agronegócio e a indústria de alimentos e bebidas continuaram sendo as fontes de boas notícias no Brasil. Então, em termos de abastecimento, nós não tivemos nenhum problema na área geral, né, de abastecimento para a população na indústria de alimentos, nessa área dos alimentos. E, além disso, nós atingimos a maior participação nas exportações brasileiras da história do agronegócio, 56% das nossas exportações associadas aí ao agronegócio. E ela decorre de coisas boas e de coisas não tão boas. Quer dizer, o excedente exportável maior, porque você tem uma economia muito debilitada, de um lado, inclusive antes da pandemia, né? De outro, o nosso câmbio, que também ajudou nas exportações, mas cria outros tipos de problema. Mas o fato é que essa é uma indústria que continua trazendo boas notícias, né? Mas eu enxergo assim que a crise da Covid, ela iniciou-se com um tremendo temor de que houvesse escassez de alimentos no mundo, né? Que faltasse, que o abastecimento não fosse completado, mas isso não ocorreu. Isso não ocorreu por conta do comércio internacional mesmo, com tudo que ele pode ter de tropeço. O fato é que a globalização leva a vamos dizer, uma segurança, uma resiliência desse sistema como um todo global. E esse é um elemento importantíssimo porque quando você quebra cadeias de produção, cadeias de valor, cadeias globais de valor, você tira a credibilidade do sistema de mercado e da globalização como um garantidor de abastecimento. E isso pode levar vários países, e tem levado, a atitudes protecionistas. Por exemplo, Índia reduzindo exportação de ingredientes farmacêuticos. E aí, como você tem uma cadeia de valor muito integrada e muito interdependente, isso pode gerar uma quebra de confiança.
e ir lá para o protecionismo, piorando a quebra de confiança. No entanto, se esse nosso sistema ele pode entrar em xeque, né, ele pode também criar oportunidades para o Brasil, que é um exportador líquido, né? Especialmente porque a gente tem, inclusive, vamos dizer assim, uma reputação de qualidade do alimento, que é algo que ganhou um espaço e uma importância enorme com essa questão da zoonose, né? Portanto, questões de qualidade do alimento, se antes eram importantes, agora elas são para lá de importantes. E os mecanismos de lidar com isso no ambiente internacional e mesmo no nacional têm que ser cuidadas. Eu não sei como é que está meu tempo aí, Ana, mas eu acho que essa é uma pergunta que eu queria já deixar aqui. Eu não sei se o secretário da Agricultura já Gustavo vai tá entrar aí, daqui a pouquinho. Ele vai entrar daqui a pouquinho. Então, vamos começar com a Patrícia Ellen, então. Tá, mas na verdade eu acho que é um desafio para todo o governo do Estado de São Paulo, mas não só do Estado, porque exige coordenação, né? Nós estamos numa situação em que a coordenação é algo muito importante. E a coordenação na área de alimentos é feita pelo mercado, né? São indivíduos tomando decisões descentralizadas de investimento, mas numa situação em que a incerteza no nosso país é enorme, seja pela pandemia, mas seja também pelas relações políticas entre o Estado e governo federal, né? Entre Estado e municípios, e como é que cada um se prepara coordenadamente para enfrentar essa demanda da pandemia. Então, eu queria ouvir da secretária, que é uma secretaria que está à testa de uma secretaria importante de desenvolvimento, ciência e tecnologia, como é que uma secretaria de desenvolvimento está se preparando para esse retorno às atividades econômicas com mais força e com os desafios que a indústria de alimentos tem que enfrentar ao ter bastante encolhido, vamos dizer assim, o papel do alimento fora do lar, né? Como é que isso entra aí no plano de governo? Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu estou ouvindo bem. Tenho aqui, quanto tempo tem aqui só para eu... Pode falar uns 5 minutos. Bom, primeiro, eu queria cumprimentar a todos e a todas. Obrigada, Ana, pelo convite, pelo trabalho da Fundação. Queria cumprimentar a Elizabeth Farina, os amigos aqui também, João Dornelas, Davi, a gente tem trabalhado bastante juntos aí, o Ricardo Santin, o Elvio, o Alexandre Jobim e também o Gustavo Junqueira, que vai se juntar daqui a pouquinho, que temos aqui trabalhado juntos há quase 1 ano e meio agora aqui no governo de São Paulo. Nós dois viemos do setor privado, né? Então é um governo que hoje grande parte do grupo de secretariado que trabalha com áreas econômicas, seja com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ou setoriais, nós temos um perfil de gestão do setor privado. Alguns pontos que você trouxe, Elizabeth, que eu queria tratar aqui, eu vou focar em 4 deles, acho que o Gustavo pode complementar com questões específicas, como a questão da zoonose, né, que não é minha área, mas eu queria falar um pouco desse panorama que você deu dos últimos 5 anos, falar um pouco especificamente de como é que a gente está trabalhando com relação ao enfrentamento da crise aqui do coronavírus, e especificamente o plano para frente e os desafios e oportunidades da indústria de toda a cadeia de alimentos. Falando um pouco desse histórico, e lembrando, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela trabalha também em ciência e tecnologia, a coordenação do trabalho das nossas universidades, toda a parte de pesquisa para a FAPESP, né, que tem um trabalho bastante expressivo, cada vez mais, inclusive nacionalmente e internacionalmente também.
e tem o trabalho de emprego e empreendedorismo, né? Então, a gente integrou a Secretaria do Trabalho, é uma crença que o governador sempre teve de integrar desenvolvimento econômico, tecnologia e trabalho. E hoje a gente está aqui, na verdade, fazendo um trabalho de secretariado executivo também do enfrentamento ao Covid-19, né, que tem sido talvez a nossa maior batalha das últimas décadas, né? Pensando nesses últimos 5 anos do panorama que você deu rapidamente, eu queria lembrar que é verdade que a gente estava voltando aqui, saindo de uma grande crise no nosso país, e o estado de São Paulo, no ano passado, cresceu quase 3%, foi um crescimento de PIB de 2,9%, o Brasil cresceu 1%, mas assim, grande parte do crescimento veio do estado de São Paulo como uma locomotiva de crescimento do Brasil. A gente aqui gerou recorde de abertura de empresas, né? Retomamos a geração de empregos. Só no ano passado foram 220 mil empresas abertas, né? E mais de 300 mil empregos criados. Então, a gente estava aqui num novo ciclo de crescimento, né? Que infelizmente aqui fomos acometidos pelo coronavírus, mas só que meu tom aqui, Elizabeth, nesse sentido, é de otimismo com relação ao caminho que a gente está seguindo e com a retomada que a gente, com certeza, vai conseguir puxar, né? Porque São Paulo, com esse papel de locomotiva do Brasil e da região da América Latina, tem que entender que a gente tem que fazer esse trabalho de retomada, sem dúvida, e vamos conseguir fazer. Estamos preparados para isso. Tendo dito isso, essa crise nos acometeu aqui de uma forma muito drástica, né? O que São Paulo tomou como decisão aqui, né? O governador sempre tem colocado isso, foi de estudar o que está sendo feito no mundo, tomar decisões baseadas na ciência, mas adaptar para a realidade brasileira, para a realidade paulista, né? Então, nesse sentido, o nosso próprio modelo de isolamento, a gente nunca aplicou o que foi aplicado em outros países, esse modelo de confinamento total, de lockdown, foi um trabalho de isolamento parcial para que a gente conseguisse fazer a contenção da pandemia, mas manter a atividade econômica e a economia girando. Então, hoje a gente tem 74% dos estabelecimentos comerciais, dos empreendimentos, né, em operação. Alguns setores sofreram muito mais, porque tiveram um fechamento, principalmente do consumo no local. Então, você mesmo já mencionou um exemplo, Isabel, o caso de restaurantes, né, teve um impacto grande, o caso de comércio, sem dúvida, teve um impacto maior, mas nós temos outros setores aqui em pleno funcionamento. Construção civil não parou, toda a cadeia de abastecimento não parou, limpeza, logística, segurança pública e privada, enfim, a lista é bastante longa aqui de setores que estão hoje em pleno funcionamento, né? Mas, obviamente, muitos estão sofrendo muito, inclusive as cadeias estão interconectadas. Mas mesmo o modelo de bar, restaurantes, lanchonetes, padarias, pode funcionar com o sistema de entrega, delivery e drive-thru. Então, a gente precisa realmente fazer um trabalho aqui bastante grande de reinvenção, porque quando a gente compara aqui no resto do mundo também, o conceito das praças de alimentação, de consumo, nos países que estão retomando, infelizmente a gente vai ter que conviver com o que a gente está chamando do novo normal, enquanto não tivermos uma vacina ou uma cura mais definitiva para o vírus, né? Porque nesses locais de consumo é onde a gente tem, inclusive, as taxas de transmissão, elas crescem bastante. Então, esse primeiro ponto, nós estamos trabalhando com esse conceito de uma quarentena parcial, mas que exige uma grande disciplina, uma grande colaboração, uma grande coordenação. Para esse ponto de coordenação e de enfrentamento da crise, São Paulo criou o Plano São Paulo exatamente para fazer esse trabalho totalmente dialogado, né? Não somente com municípios e com o governo federal, mas também com o setor privado e com os empreendedores. Então, nós temos hoje 10 secretários setoriais envolvidos em diálogos para a elaboração de protocolos de funcionamento, para setores que estão em funcionamento e para setores que vão voltar a funcionar. Nós criamos hoje um manual com mais de 200 protocolos, cobrindo 20 setores, para a gente realmente estar preparado, porque eu mencionei aqui esse novo normal, não podemos perder tempo, temos que nos adaptar a essa realidade. Ao mesmo tempo que a gente está trabalhando aqui na ciência e tecnologia, em pesquisa de vacinas, interlocução internacional, trabalhando com a indústria farmacêutica, mas uma coisa não exclui a outra, a gente tem que estar preparado para navegar aqui com ambos os cenários, né? Então, esse trabalho está sendo feito de interlocução com todo o setor privado. O governador, pessoalmente, nas últimas 48 horas, interagiu e dialogou com fóruns que envolveram mais de 500 empresários, então, com todo o setor de varejo, com todo o setor ali de shoppings,
A gente tem um comitê empresarial econômico que se reúne toda quarta-feira, onde a gente compartilha o status do Plano São Paulo e quais são as próximas etapas. Nesse momento, na reunião de ontem, especificamente, que contou com mais de 200 participantes, são mais de 300 membros desse grupo, a gente teve uma discussão exatamente sobre o cenário de enfrentamento aqui onde nós estamos e como é que está sendo desenhado o nosso programa de modulação das medidas restritivas, né? A gente colocou no Plano São Paulo uma abordagem regional, heterogênea, e estamos vendo que algumas regiões estão mais críticas com relação à pandemia, mas outras regiões poderiam ter um olhar diferenciado. Então, esse trabalho de definição de critérios de acompanhamento regional é o que está sendo feito agora e que foi compartilhado ontem nesse Comitê Empresarial Econômico. Esse modelo completamente transparente é outro princípio que a gente tem adotado aqui como regra no governo de São Paulo. O outro ponto relacionado ao diálogo, hoje eu mesma mencionei, vou ter que, infelizmente, sair um pouco mais cedo aqui, porque temos essa reunião muito esperada com todos os governadores e o presidente da República. Ontem houve uma prévia dos governadores e a linha geral aqui é de diálogo, né? A gente precisa de uma coalizão aqui do Brasil de enfrentamento do coronavírus de uma forma unida, alinhada, para proteger as pessoas que mais precisam e para ter uma retomada econômica bem-sucedida. Tudo isso está alinhado. Ontem, inclusive, o nosso secretário Henrique Meirelles apresentou uma análise no Comitê Empresarial Econômico que compara países que tiveram decisões diferentes, e no caso ele fez uma análise entre a Suécia e a Dinamarca, que são países com perfis bastante semelhantes. A Suécia não fez nenhum tipo de quarentena e a Dinamarca fez. A síntese aqui é que a Suécia está com recorde de letalidade, é um dos países europeus com maior taxa de letalidade, apesar de ser um país tão desenvolvido e com histórico tão impressionante, enquanto que a Dinamarca teve ali um dos números menores de letalidade, e pelo ângulo econômico, a redução de consumo entre os dois foi muito parecida. Um país que teve quarentena, na verdade, lockdown, e outro que não teve, a redução de consumo da Dinamarca foi de 27% e da Suécia de 24%. Então, o governador tem repetido essa frase, o problema econômico não é a quarentena, é o Covid-19, e nós temos que estar preparados juntos para uma jornada de retomada de 2 anos. A gente não está falando de uma retomada de 1 mês, a gente está falando de uma retomada de 2 anos. Temos que trabalhar juntos. A cadeia de alimentos é uma cadeia privilegiada nesse momento, né, porque o consumo se manteve, né, são serviços assim que todos precisam. A gente tem setores que estão muito mais hoje prejudicados, né, mas temos um trabalho conjunto para fazer. Esse modelo de exportação, vocês lembram que nós fomos um estado pioneiro, abrimos 2 escritórios internacionais de exportação, um em Dubai, um em Xangai, exatamente para dar esse apoio para a exportação, e alimentos aí sendo um dos setores mais prioritários para que a gente fizesse que essa exportação acontecesse, e isso vai continuar acontecendo. E com isso, para terminar a minha fala, a mensagem é essa: o Plano São Paulo tem 3 fases. A gente está hoje na fase de resposta. A fase subsequente é de recuperação retomada, né? Então, de resposta de 3 a 6 meses. A de retomada, a gente está falando de um período aqui de 6 a 12 meses. E a sustentação dessa retomada de 1 a 2 anos. Então, esse é o horizonte de tempo com o qual nós estamos trabalhando. E nós estamos muito engajados com vocês hoje nessa etapa de resposta, que envolve aqui a modulação dos critérios de restrição, né? Então, vamos flexibilizar em quais regiões, vamos endurecer em quais regiões e como, né, as medidas restritivas, porque estamos contendo o vírus nesse momento, e estamos com ações emergenciais de proteção social às pessoas que mais precisam, de acesso a crédito aos empreendedores, de apoio emergencial de várias formas. Então, esse é o momento da resposta. Aqui fica um pedido de mobilização nossa. O governador, pessoalmente, tem feito uma série de reuniões para estímulo do crédito privado e também do governo federal, para que essa ajuda chegue mais rápido. Como São Paulo é o epicentro da pandemia, mas também é o centro econômico do Brasil, né? Deixar São Paulo à deriva é deixar o Brasil à deriva. A gente precisa de crédito, de capital de giro para os nossos empreendedores nos próximos 3 a 6 meses. Isso é urgente, a demanda é muito grande e hoje a oferta está muito aquém. Hoje a gente está ofertando, pelos cálculos que eu fiz, do que está disponível hoje, com o trabalho em parceria com a Fazenda, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a Fazenda, a gente tem uma demanda reprimida de crédito dos nossos empreendedores, já dentro das nossas análises com pré-aprovação, de mais de 12 bilhões de reais.
né? Hoje não tem uma disponibilidade de 2 bilhões, considerando tudo que foi feito. O Estado sozinho colocou 650 milhões de crédito para micro e pequenos empreendedores, mas o Estado não emite dívida, né? E o Estado não é parte do DNA. Nós temos um Banco de Desenvolvimento e temos o Banco do Povo, temos a Desenvolve São Paulo e o Banco do Povo, temos condições de distribuir recursos rapidamente, mas um crédito, essa oferta precisa vir do governo federal e também do setor privado. Então, fica aqui também nesse espírito de coordenação, de trabalho em conjunto nosso, esse pedido para que a gente traga esses recursos urgentemente para os empreendedores. A gente está atrasado aqui pelo menos 2 meses nesse processo, então precisamos acolhê-los agora. A gente colocou também, e aí eu queria terminar falando de ciência e tecnologia, e eu deixo isso para expandir no decorrer do debate, mas eu queria lembrar que para a gente sair do outro lado de uma forma sustentável, a gente precisa continuar investindo nas nossas startups em ciência e tecnologia. É da ciência que vai vir a cura dessa doença, uma vacina, é da ciência e da tecnologia que vem todo o trabalho das startups, e a gente tem que lembrar que 2019 foi o ano que a gente foi recordista em unicórnios. Nós ficamos atrás somente dos Estados Unidos e da China, mas quase todas as unicórnios vieram do estado de São Paulo, e nossos empreendedores, que são muito resilientes, estão precisando desse apoio nesse momento. Nós liberamos 30 milhões de recursos a startups e pesquisadores através da FAPESP para negócios relacionados ao coronavírus, né? Nós temos hoje na FAPESP mais de 1 bilhão direcionado a pesquisa e desenvolvimento e a startups. Lembrando que a gente mudou o nosso foco e passou a trabalhar com um programa que chama PIP, né? Nesse programa a gente trabalha com pesquisadores e empreendedores que tenham empresas com menos de 250 funcionários e que estejam criando novas ideias de negócio. Então, eu finalizo com isso, lembrando que a gente precisa dessa perna da ciência e tecnologia também, para que a gente tenha um novo ciclo de 5 anos, muito diferente do que foi escrito aqui no início desse nosso diálogo. Muito obrigada. Obrigada, secretária. Vamos passar, então, para os presidentes, Elizabeth, para a gente entender como é que ficou essa pandemia em cada segmento nosso. Você está com o microfone fechado. Não, eu estou com o microfone aberto. Okay? Agora abriu, tá bem. Ok. Tá bom. Eu agradeço muito a exposição da secretária, foi super rica e eu fico contente de ver essa organização para a coordenação, né? Você ter um grupo de pessoas pensando a crise no momento em que ela acontece e dando respostas é fundamental para qualquer empresa e especialmente para um órgão de governo. Então, parabéns pelo trabalho e muito obrigada pela resposta. E agora eu acho que cada presidente poderia nos dar a perspectiva e o panorama para cada um do setor, para cada uma desses subsetores aí do setor de alimentos, né? A gente sabe que os desafios são de natureza diferente. A gente sabe da importância que a alimentação fora do lar, o food service representa crescentemente na economia, e esse foi uma área especificamente muito afetada. No entanto, esse consumo que sai, né, do fora do lar, ele vem para dentro do lar. E aí, outras medidas numa economia com baixo crescimento ou em crise, na verdade, encolhendo, é fundamental que o consumidor consiga, inclusive, recombinar a sua cesta de consumo e, eventualmente, vá se direcionar para produtos, proteínas de custo mais barato, ou seja, esse impacto vai ser diferente entre vários subsetores aí da indústria de alimentos e bebidas. Então, eu acho que a gente começa com o Alexandre, né? Sim. Ok, Elizabeth, vocês me ouvem bem? Sim. Perfeitamente. Você tem 3 minutos. Ok, muito obrigado. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, grato pelo convite, poder aqui trocar algumas palavras, grato a Elizabeth, Ana Teixeira da Food Connection, os demais aqui que participam, bem como os que participam de casa, dos seus escritórios, enfim. O que acontece na nossa associação, que ela representa
as bebidas refrigerantes e bebidas não alcoólicas de uma forma geral, ela foi, obviamente, junto com os alimentos, como uma subespécie, mas muitas vezes detalhado, dentro dos produtos essenciais. Porém, não significa dizer com isso que não houve retração, muito pelo contrário. Houve uma retração muito, muito grande com o fechamento do varejo, dos bares, dos restaurantes, das escolas, e mesmo não tendo, digamos, não houve uma crise de desabastecimento, como bem colocou a Elizabeth no início da sua fala, que era uma preocupação inicial, ou seja, houvesse uma retração na produção ao ponto que houvesse uma ruptura no abastecimento, isso não houve. Nós, digamos, da indústria, juntamente com o João Dornelas, da BIA e outras associações de supermercados, temos conversas diárias, sempre monitorando isso para que isso não ocorra. Mas onde é que surgiu, onde é que afetou mais a nossa indústria? Obviamente que foi na produção em função da baixa demanda, ou seja, teve retração sim. É lei do engano aqueles que pensam que pelo fato de as indústrias de bebidas continuarem ativas, elas não tiveram problemas, tiveram muitos problemas, ou seja, as fábricas diminuíram sua produção, não só pela necessidade de diminuição, considerando a baixa do consumo, mas também para poder levar ao trabalhador das fábricas uma maior segurança, ou seja, houve um diferenciamento em turnos, houve espaçamento de pessoas, isso aí obviamente que afeta, independentemente das pessoas que foram para a administrativa, que foram para a questão de home office. Então, houve uma retração e a nos preocupa muito é justamente como é que a gente vai voltar a pleno vapor, porque nós temos aqui dados de gerais que houve uma retração de 40% a 50% na área de bebidas. O João vai falar mais tarde, a questão de alimentos não foi, não sei se foi isso, mas houve uma retração. E essa retração, somado, inclusive, às oportunidades, boas oportunidades que o próprio governo federal deu, aí o Congresso Nacional, na questão de flexibilizações na legislação trabalhista, ajustes, etc., a gente teme, obviamente, nós não estamos demitindo em massa ainda, não tem essa perspectiva, estão gastando as gorduras, mas obviamente que isso afetou de forma diferente empresas grandes, médias e pequenas. É um lei do engano que essa indústria toda é totalmente igual. As empresas grandes, pela sua pujança, talvez tenham uma sobrevida um pouco maior diante da crise, mas as pequenas regionais estão sofrendo muito, muito mesmo, porque não conseguem vender os seus produtos nos mercados tradicionais, nos pontos de venda. E isso, obviamente, que afeta a questão do consumo. Então, nós temos um receio que, com essa retração, dados, por exemplo, que nós obtivemos da Brasel, que reúne todo, digamos, o mercado do varejo, que se teme que 20%, quando houver a retomada, 20% não vai ter condições de reabrir, ou seja, quebrou antes de poder reabrir. E a gente fala que você tinha uma perspectiva de cash flow, de sobrevivência a curto prazo de empresa, de 30, 60 dias, bastante afogada diante das dificuldades econômicas de uma forma geral. Então, na verdade, é uma tempestade perfeita, onde você tem uma retração de consumo, um varejo, o comércio fechado por razões óbvias, né? E certamente vai haver uma retomada gradual disso aí. Nós temos uma diminuição de produção, tá? E nós temos lutado aqui na associação muito quanto em todo o Brasil, digamos, considerando o nosso Estado Federal, que distribui competências de gestão, tanto para os municípios quanto para os estados e quanto para a União Federal, a dificuldade de estar monitorando, de estar cooperando nas restrições de logística, de distribuição, de transporte. Isso é uma coisa que nos preocupa muito, ou seja, você faz o lockdown e diz que bebida e alimento é essencial. Como é que você distribui o lockdown? Né? E aí você tem que, digamos, elencar todos os itens dentro que são permitidos a ver a distribuição, ou seja, vão ter um passe livre aqueles transportadores, e é uma pena, porque muitas vezes o sujeito lá do transporte, o caminhoneiro, etc., não tem o discernimento e poder discutir com o fiscal que diz, não, você está carregando água e refrigerante ou suco de lama, você também está carregando cerveja, e ele entende que isso pode não ser essencial. A lei não diferenciou isso. Então, esse é o cuidado e o problema que a gente mais está tendo nos dias de hoje é lidar com as autoridades públicas, e elas estão cooperando muito, deixar registrado aqui, o próprio Estado de São Paulo também tem cooperado muito quanto a isso, mas é o que nos tem demandado bastante para manter, ainda que com a diminuição de fluxo, mas manter um fluxo mínimo para não haver o desabastecimento.
Alexandre, obrigada. Elizabeth, deixa eu só fazer uma interferência, porque a gente está indo aqui para os últimos 5 minutos da presença da secretária, Patrícia Ellen, e o Alexandre tocou num ponto muito importante, que é essa questão do lockdown, né? Então, secretária, minha pergunta havendo lockdown, né, como o Estado se prepara para essa questão logística de alimentos? Qual que é a nossa programação para caso haja o lockdown nos próximos dias? A gente quer também ter uma perspectiva de se é possível isso acontecer. E como que a senhora vê essa retomada na nossa indústria, tendo em vista que o nosso canal de distribuição food service vai ter uma grande quebra, né? Bom, a gente tem protocolos definidos para todas as etapas aqui de níveis de restrição da pandemia, né? O que nós fizemos? Quando foi anunciado o Plano São Paulo, nós colocamos ali que existem 4 fases de restrições do nosso trabalho, né? A gente colocou a cor vermelha sendo a máxima restrição, aí laranja é uma restrição, laranja e amarelo são restrições intermediárias, e o verde é o mínimo de restrições. Eu vi que teve pergunta também sobre protocolos. O verde também opera com protocolos, né? A gente só vai voltar a operar completamente sem protocolos quando a gente não tiver mais a presença do vírus aqui. Então, esse é um ponto importante para a gente, e o setor está sendo um exemplo disso. Você entra hoje no supermercado, é um dos setores hoje que está mais controlando e aplicando protocolos na prática, né? Você vê que mudou o caixa, mudou a forma de interagir, entra em qualquer lugar que você tem contato com alimentos hoje. Eu fui buscar um delivery no restaurante, todo mundo com máscara, com luvas, então as pessoas estão adotando esses protocolos para o funcionamento que é permitido hoje, né? E esse diálogo com os setores foi para a construção dos protocolos em conjunto. A região vermelha que a gente tem hoje, que seria se a gente precisar aumentar a restrição em alguma região do estado, o próximo nível é o nível vermelho. O nível vermelho é um nível onde você aumenta as restrições, mas não é um nível de lockdown total. A gente sabe que precisa de serviços de logística operando, né? O governador tem falado que se precisar ter lockdown, seria o protocolo aqui, o preto equivalente, eu no meu dia a dia, aqui do plano econômico, dos secretários, a gente trabalha com 4 níveis. O lockdown não é um cenário que a gente trabalha. O lockdown é um cenário emergencial gravíssimo, que existem protocolos para isso, mas que nós estamos aqui trabalhando para evitar isso ao máximo, tá? E se for feito, tem toda uma estratégia de logística para ser colocada em operação. Então, nisso nós podemos ficar aqui, é óbvio que nenhum de nós quer o lockdown, então a gente tem que trabalhar para evitar isso ao máximo. A estratégia dos feriados foi para isso nesse primeiro momento, a estratégia das medidas restritivas de uma forma regional é para isso também, mas se for feito, o trabalho de logística está garantido e o desenho está sendo feito para isso. Mas eu queria deixar claro, aproveitando esse momento, exatamente para diferenciar os níveis de restrição e dizer que a estratégia de lockdown é o último recurso e que a gente está trabalhando de todas as formas para não precisar utilizar esse protocolo. Então, a senhora acredita que acabando o feriado, a gente ainda tenha outras etapas antes do possível lockdown? A gente vai trabalhar com o plano regional. Esse ponto que foi o nosso compromisso com todos vocês, com toda a sociedade. Então, o estado de São Paulo é grande e é heterogêneo. Então, a gente está trabalhando agora, o que a gente fez nesse momento? A gente passou 8 semanas aqui criando todo o arcabouço de dados micro-regionais. A gente tem informações por município de casos, de leitos, econômicas. A gente fez análise de vulnerabilidade econômica com a FIP, construiu protocolos, fizemos uma análise de risco ocupacional por setor, para entregar para a saúde esse trabalho, para que a gente consiga fazer um trabalho aqui de proteger a operação que a gente tem hoje ao máximo, conseguir flexibilizar em algumas regiões. Se precisar restringir algumas, a gente tem uma etapa que não é a do lockdown, que eu acho que foi a sua pergunta específica, né, Ana? Então, é nisso que a gente está trabalhando agora. Então, o meu cenário aqui, meu dia a dia, né, obviamente que a Secretaria de Transporte, Logística, Segurança Pública tem trabalhado para treinar os funcionários, se for necessário a gente trabalhar com isso, mas o nosso trabalho dos secretários que estão dialogando com os setores é criar protocolos de segurança para que o lockdown não seja necessário. Hoje, se a gente colocar procedimentos adequados, com máscaras, com luvas, com todo o trabalho de distanciamento que é feito, a gente consegue reduzir a taxa de transmissão num nível quase equiparável a algumas taxas elevadas de isolamento, equivalente a 55%, 60%. Isso a gente já conseguiu comprovar, inclusive com o setor de vocês.
Quando a gente compara funcionários que estão trabalhando na cadeia de alimentos e funcionários que estão em casa, e a gente vê a taxa, a velocidade de transmissão da doença, a gente consegue ver que com protocolos rígidos, a gente consegue reduzir essa velocidade também. E é isso que a gente está comprovando e levando para a saúde, para a vigilância sanitária, para esse diálogo exatamente de criar uma referência de protocolos diferenciados. Tá? Obrigada, secretária. A gente agradece muito a sua participação. A senhora pediu para ficar até as 9h45, então esse é o horário, mas se quiser continuar, fica super à vontade. Mas muito obrigada por todas as iniciativas e os esclarecimentos do nosso setor. Eu que agradeço o convite de vocês. Eu vi que teve uma pergunta sobre tecnologia e startup no chat. Eu vou responder para vocês também. Eu te mando por escrito, Ana. Agradeço a todo mundo. Eu vou me retirar assim, porque, voltando ao ponto ali que a Elizabeth falou, diálogo, criar uma coalizão no Brasil hoje é a nossa maior prioridade. E a gente está com uma expectativa muito grande da reunião de agora também. Muito obrigada. Então tá certo. Muito obrigada. Obrigada. Boa sorte, secretária. Deu tudo certo lá. Obrigada. Vamos continuar com o Elvio, Elizabeth, aí conseguindo Isso. Seguindo a nossa sequência, eu queria ouvir o Elvio Colino, que é da Associação Brasileira da Indústria de Comércio de Ingredientes. Então, é uma associação bem importante nessa área de coordenação, porque ele está no meio aí da cadeia produtiva e tem demandas específicas e impactos específicos também. Então, a gente queria ouvi-lo sobre esse tema. Bom, primeiramente, o meu bom dia a todos os demais, né? Nós já tínhamos nos cumprimentado aí, nós que somos um pouco os debatedores, né? É óbvio que a Bian, ela funciona muito hoje em função do que funcionam o mercado de alimento e os demais mercados que estão aí atrelados a tudo isso, como do Alexandre e do Ricardo. Então, nós andamos muito nesses primeiros momentos aí, eu diria, numa situação parecida com todo mundo. Qual é a situação efetiva nossa? A indústria que fornece a indústria, ela avançava, né? Continuou avançando, até agora parece que a coisa se mantém pelo menos estável em bons níveis, né? E todo aquele que fornecia de maneira mais fundamental, né, a indústria ou mesmo ao food service, né? A indústria ligada ao food service, ou mesmo o food service em si, ele obviamente já foi impactado e impactado de maneira negativa. Isso não há lamentavelmente como se dizer o contrário. Nós, do ponto de vista operacional de todo o negócio, o que é muito importante é que nós conseguimos manter, né, os nossos fornecimentos absolutamente em linha com a demanda. O Brasil, ele é um país que, felizmente, nesse caso, ele é muito autossuficiente no abastecimento da indústria de alimentos em geral, né, até por produções geradas internamente, e onde houve um pequeno problema, eu diria esse problema não foi tão agravado, é que aquela parte de produtos que eram importados, não por um efeito de câmbio que ainda a gente não pode discutir nesse momento, né, mas sim por um efeito de dificuldade de transporte ou coisa semelhante, nós tivemos aí pequenos problemas, né, com eventuais pequenos atrasos. Como é que a gente está vendo, e isso é importante a gente fixar, né, o desenvolvimento da coisa? Primeiro, infelizmente, a gente acredita que esta crise não é uma crise que se resolve absolutamente nos próximos 2 ou 3 meses. Né? Nós vamos ter aí um período ainda bastante crítico, né? É difícil a gente divisar se será de mais um mês, mais 2 ou mais 3, né? E nós vamos ter uma crise que se vai alongar-se, né? Aí, como disse a própria secretária, né? Em torno de mais ou menos 1 a 2 anos. Isso, tomara que seja realmente por isso. Como é que a nossa indústria ela vai estar preparada para isso? Primeiro, nós continuaríamos investindo efetivamente para poder manter o abastecimento normalizado. Isso não há dúvida nenhuma. Nós temos a alta capacidade, ainda existia no todo, eu diria, uma capacidade ociosa da nossa indústria aqui produtora, né? E essa capacidade ociosa, mesmo que esse mercado responda para cima, ela tomará conta e dará conta do recado.
Se ele voltar para baixo, onde é que a coisa vai se pegar um pouco? Eu diria, vai se pegar no sentido de que, obviamente, as dificuldades para investir serão maiores, né? O que a Bian, efetivamente, ela tem como recado, sobretudo aos nossos associados, ao setor em si, né? Procure manter absolutamente, a gente entende todas as dificuldades, primeiro, né, as atividades em pleno funcionamento dentro das possibilidades. Obviamente que desde o início a Bian trabalhou muito com o princípio de que a segurança do nosso colaborador, a segurança absoluta do nosso consumidor, ela tem que ser mantida a nível número 1, à frente de tudo. E assim nós passamos a operar, eu diria, de maneira a seguir restritamente as regras aí da OMS e tudo mais. 2, o que nós esperamos? Esperamos que a gente possa também colaborar no sentido da manutenção, eu diria, dos empregos, porque o maior problema que a gente vê hoje, doravante, eu diria, de negativismo, é exatamente esse, as pessoas não terem condição de autossustentabilidade. O terceiro recado nosso é continuemos nós todos, né, acreditando sobretudo. Né? Isso não é uma falácia, né? Mas nós precisamos acreditar. Acho que ainda nós temos, embora todas as dificuldades, incluso de não existir hoje uma isonomia de comunicação, incluso de não existir, eu diria, às vezes, nas mesmas cidades, regras absolutamente iguais, nós precisamos continuar acreditando. Acho que o Brasil ainda tem muito potencial a se desenvolver, principalmente na nossa área, né? Eu diria, esse potencial em função, seja o consumo per capita, ou seja, de muita matéria-prima existente aqui dentro do país, que deveria e poderia ser explorada de maneira, eu diria, mais coerente, né? Nós precisamos de investimento que não venha só da nossa indústria, só do nosso setor, mas que venha também, eu diria, do próprio governo, no sentido que a gente possa se desenvolver, não só na autossuficiência, nós estamos muito próximos disso, praticamente estamos nisso, mas que a gente possa vir a se tornar também um exportador, ok? Eu não vou me alongar mais, porque o tempo me parece que já se esgotou, ok? Fico aí à disposição para perguntas, ou o que quer que seja. Seu áudio, Elizabeth. Alô. Agora voltou. Voltou. João Dornelas, você é presidente executivo da ABIA, a gente sabe que a indústria de alimentos tem uma heterogeneidade dentro dela bastante grande, e então eu acho que o seu depoimento aí vai ser muito importante para a gente entender o todo desse impacto e como a indústria se prepara para ir retomando as atividades. Ou seja, esse é um bom problema, não é um mau problema. A gente quer ver realmente essa retomada. Mas lá na Tendências, a gente também observa que as perspectivas de retomada em 2021 parecem que serão mais lentas do que a gente estava prevendo anteriormente. Então, eu queria te ouvir aí sobre como é que a indústria de alimentos está se preparando para isso. Muito bom. Bom dia a todos. Muito obrigado à Food Connection pelo convite para estarmos aqui. É um prazer, é uma honra estar aqui e dividir esses minutos, né, com o público, com colegas tão brilhantes que já falaram antes de mim, Elizabeth, a mesma secretária que teve que sair, mas é muito bom estar aqui para poder falar em nome da indústria de alimentos, né? Falar de futuro, Beth, eu acho que ainda é cedo, né? O cenário nosso ele tem que ser acompanhado diariamente. Nós estamos vivendo uma situação hoje completamente anormal, completamente impensada a coisa de 6 meses atrás, né? E nós tivemos, desde o primeiro momento, a preocupação no Brasil por algo que você chamou a atenção lá no início, Elizabeth, que é o desabastecimento, né? Nós vimos pela TV, a gente acompanhou como brasileiro, como consumidor, alguns problemas em outros países. Nós temos colegas que têm filhos estudando na Europa e tal, né? O presidente do conselho da ABIA tem a filha estudando na Espanha, ela dizia, olha, lá faltou frango no supermercado, né? E na Itália as pessoas se debatendo agora, infelizmente no Chile as pessoas também criando uma pequena convulsão social por falta de alimentos.
Então, a indústria brasileira de alimentos e bebidas, desde o início, teve essa preocupação. Imagina, o Brasil é o segundo maior exportador de alimentos do planeta, né? É um dos maiores produtores de alimentos do planeta. A gente exporta para 180 países, diferentes países do mundo. Então, a gente se fez um desafio, né? A gente fez um compromisso para nós mesmos. Aqui não pode faltar alimento. O povo brasileiro não pode ficar sem alimentos. Então, desde o início, a BIA buscou a Associação Brasileira de Supermercados, a Associação Paulista de Supermercados, a ABIR também, com o Jobim, que está aqui, outras duas associações também parceiras setoriais, né? E criamos, então, um comitê de monitoramento. A gente se reúne diariamente desde o início da pandemia para poder checar, inclusive, fluxo de lojas. Até esse nível a gente vai. Se houve um fluxo maior numa loja em Porto Alegre, na região do Moinho dos Ventos, por exemplo, e pode faltar o produto X, a gente chega lá e começa... Nós vamos analisar para pontualmente e tempestivamente poder tomar alguma providência na indústria para que aquela loja, aquela região, aquela cidade seja abastecida. E, satisfatoriamente, a gente pode falar que o Brasil, até esse momento, não enfrentou e não tem, no curto prazo, também nenhuma perspectiva de falta, de desabastecimento de alimentos, né? Então, eu diria assim, o primeiro desafio nosso foi cumprido, está cumprido, e agora é pensar no futuro. Nos parece, tanto como consumidores, eu acho que essa pandemia inteira ela vai mudar os nossos comportamentos, né? Como consumidor e também como produtores, como grande produtor de alimentos que o Brasil é. Eu diria que, como consumidor, nossos protocolos, até os nossos protocolos de higiene, a gente vai ter que repensar. Será que é necessário chegar perto de um colega, dar 2, 3 beijinhos, um beijinho? Minas Gerais é 1, Rio de Janeiro é 3, São Paulo é 2, alguma coisa assim, né? Será que a gente precisa se abraçar tão efusivamente ou guardar os braços para o momento que estiver todo mundo mais saudável? A máscara, né? Imagina a máscara, há um tempo atrás, se alguém saísse de máscara na rua, parecia que estava com doença terminal. E, com certeza, daqui para frente, a máscara vai fazer muito mais parte do nosso dia a dia. E também é assim na produção de alimentos, né? Eu diria que uma das coisas que o globo, que o planeta, o mundo vai ter que repensar são os sistemas sanitários, né? Sistemas sanitários. Por exemplo, eu posso dizer alguns casos aqui, né? E nós todos estamos acompanhando também a China. A China já determinou em algumas províncias a proibição do consumo de animais silvestres, né? Ou seja, estão começando a mudar os sistemas sanitários. No Brasil, graças a Deus, a gente tem sistemas rígidos, né? Que o Ministério da Agricultura, que o Ministério da Saúde, que a própria Anvisa nos traçam. Por exemplo, a gente é declarado uma zona livre de aftosa, mas é livre de aftosa com vacinação, né? Quem produz gado, quem cria gado, sabe que tem que vacinar o gado menor de 2 anos de idade 2 vezes por ano, para poder manter esse status de livre de aftosa. Quando nasce uma bezerra fêmea em qualquer fazenda, tem que ser vacinada contra a brucelose, tem que ser vacinada por um veterinário. Vai lá e põe um selo na cara da bezerra para ficar marcada que ela está vacinada. Ou seja, o Brasil, graças a Deus, no campo já tem protocolos, né? O nosso sistema já é bastante reconhecido. Imagina, quando eu falava, nós exportamos para 180 países. Só isso já é um selo de qualidade, já é uma chancela sobre o que o Brasil faz, porque são 180 legislações diferentes, né? A secretária foi muito feliz ao dizer dos protocolos verde, amarelo e vermelho, e a gente precisa dizer, o Brasil, a indústria de alimentos e bebidas do Brasil, a gente segue protocolos muito rígidos. Nós seguimos protocolos da OMS, da FAO, da Anvisa, do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, além das próprias indústrias, né? E nesse momento de pandemia, nós enrijecemos ainda mais os nossos protocolos, de tal sorte que nós estamos trabalhando, nós não paramos, nosso caso nem é retomada, nosso caso é seguir, né, a produção de alimentos e bebidas do país, mas com muita satisfação a gente pode dizer, nós não tivemos grandes problemas nem com os nossos funcionários. Para isso, nós tivemos que colocar, por exemplo, na indústria, na entrada das fábricas, as indústrias adaptaram, medição de temperatura dos profissionais, né? Se chega com mais de 37,5, ele é encaminhado para o posto de saúde da municipalidade, nas linhas de separação física com acrílico, para não haver contágio de pessoa por pessoa, não haver comunicação mesmo dentro das linhas de produção, né? Diferentes horários de turnos, diferentes horários nos refeitórios para as pessoas poderem trabalhar de maneira mais espaçada, poder almoçar de maneira mais espaçada.
E a gente, com muita satisfação, Elizabeth, a Bia criou um guia de boas práticas para esse momento da pandemia, e nós dividimos com todas as indústrias de alimentos e bebidas do Brasil, não só com nossas associadas. As nossas associadas, elas representam 80% do PIB de alimentos e bebidas do Brasil, mas o Brasil tem 36 mil indústrias, e nós fizemos chegar a 36 mil indústrias. Quem quiser acessar, está lá no site da Bia, está à disposição, porque o nosso interesse é garantir a qualidade do alimento e da bebida brasileira. Seguir com esse selo de qualidade que a indústria brasileira de alimentos e bebidas conquistou, é o nosso desafio nesse momento. Então, por isso nós criamos esse guia de boas práticas, e ele está à disposição de todo mundo que produz alimentos e bebidas no Brasil. Queria agradecer a presença do Gustavo Junqueira. Obrigada, secretário, por participar aqui da nossa live. A gente está seguindo uma ordem. Bom dia, Ana. Bom dia, Jobim, Elizabeth, Elvio, Santin e Dornelas. É um prazer. Desculpa atrasei um pouco. Na verdade, eu achei que era às 10 horas e tinha uma outra reunião aqui discutindo o plano de abertura aí com as regiões administrativas. Estava com o prefeito Duarte Nogueira e todos os demais prefeitos da região ali da 13ª sede administrativa aqui do estado. Então, atrasei um pouco, mas estou à disposição para debater aí com vocês. Fica tranquilo, a gente já vai te perguntar sobre essa questão da reabertura. A gente só vai ouvir o Ricardo, né? Ricardo é o nosso último debatedor a comentar um pouco sobre o seu segmento, como é que ficou, e a gente já volta para você. Não sei, o meu microfone desliga sozinho. O meu também aqui. Bom dia. Ricardo, Oi, Beth. A questão, a gente está olhando um foco bem importante, né, no mercado interno e abastecimento, e o João Dornelas mencionou bastante isso, e você está na liderança aí de uma indústria que tem um papel fundamental de abastecimento nas carnes, não só no Brasil, mas no mercado internacional, né? Então, não é à toa que a China anda preocupada, né, com uma nova onda de Covid que possa afetar negativamente a oferta de carnes para eles, né? Não só de carnes, de alimentos, né? Então, queria que você também incluísse aí no seu debate essa questão aí do mercado internacional, mercado nacional e as exigências de segurança do alimento. Bom dia, Ana, bom dia, Beth, nossa coordenadora, os demais colegas, o Jobim, o Elvio, o João Dornelas, a secretária Patrícia Ellen, que saiu antes, e agora o secretário Gustavo Junqueira. É um prazer imenso falar com vocês aí, tão qualificado público. O nosso setor tem enfrentado a crise, como todos, com bastante dificuldade, mas o Dornelas falou bem antes, nós não paramos. Quando começou o Covid aqui no Brasil, o nosso conselho determinou 2 pilares básicos de ação. O primeiro deles, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Então tá, desculpa, que parecia que tinha travado. Bom, o primeiro deles, dos 2 pilares, era a saúde do trabalhador, para que a gente pudesse manter essa produção de alimento, e o segundo era a segurança alimentar do país e daqueles mercados que nós fazemos. Então, a gente trabalhou muito com isso, aumentou. É fato, nós estamos aumentando um custo, e os que me antecederam não falaram, mas com certeza estão sentindo. Existe algo chamado custo Covid. Para poder produzir e manter o alimento na mesa do brasileiro, tem um custo imenso em cima de nossas indústrias. Você teve que triplicar as higienizações, e isso é justo, tem que fazer. O trabalhador é o pilar do nosso funcionamento. Nós não trabalhamos com robô, nós trabalhamos com gente. No nosso caso, com gente especializada em fazer cortes, em preparar produto com segurança para o alimento e para garantir essa alimentação. Então, quando nós começamos com isso, tivemos algumas dificuldades, ainda temos alguma dificuldade, que, por incrível que pareça, decorre de ações esparsas do Ministério Público do Trabalho ou de alguma fiscalização do trabalho que tem entendimentos que desbordam ou ultrapassam as regras do governo federal, que é a portaria interministerial número 01 do MAPA, do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde e do Ministério da Economia e Trabalho.
Esse trabalho, então, foi feito, nós fizemos, como o João comentou, eles fizeram também, nós fizemos um protocolo geral para todas as indústrias. Esse protocolo agora está sendo aperfeiçoado. Passei para o secretário Gustavo aí também, quando a gente estava no nosso grupo de trabalho aqui em São Paulo, e esse protocolo está sob análise do Albert Einstein, para melhorar a qualidade de segurança ao nosso trabalhador. Mas, além disso, o que a gente fez? A gente, ao contrário de outras situações, de outros setores, nós estamos até empregando, porque pelo afastamento prévio daqueles que tinham comorbidades, tinham mais de 60 anos, imunodepressão, a gente então está empregando pessoas e consegue, devido à crise global e o Brasil ser um grande demandado de produção de alimentos, nós estamos crescendo nas exportações. Quando nós olhamos, e a Beth levanta bem, a China está pedindo muito produto, está com medo de uma nova onda da Covid lá, que está com medo da segunda onda da Covid, pedindo para fazer mais estoques, e ela deixou de produzia 54 milhões de toneladas de carne suína, e esse ano vai produzir entre 32 e 34. Precisa 20 milhões de toneladas para poderem ter os níveis normais de consumo que eles tinham. O que está acontecendo lá na China? Agora a China já está retomando. Esse é um exemplo para a gente ver como é que faz. A China tem um controle de comunicação e informações tão grande que tem algoritmos que estão fazendo o quê? Acompanhando a vida das pessoas. Aqui no Brasil isso não poderia, pela lei da proteção das informações. Mas na China pode. E se você vai entrar em um restaurante hoje que já estão todos reabertos, quando na entrada você tem que botar no teu telefone celular um código, ele vai colocar lá no restaurante e o restaurante vai te dizer se você pode entrar ou não, dependendo de onde você andou antes. Marcadores que são a identificação visual, o acompanhamento de compras e utilização de cartões e o WeChat lá na China, te dizem se você pode ou não entrar no restaurante e se aquele restaurante já tem o número de pessoas que pode fazer. São tecnologias avançadíssimas, talvez nós não tenhamos aqui, mas são modelos de retomada. O que nós temos hoje na exportação? 5,1% de aumento de volume das exportações em frango e 28% de aumento das exportações em carne suína. A gente já trouxe 2 bilhões e 800 milhões de dólares para o Brasil, mesmo com a pandemia nos nossos clientes e a pandemia aqui no Brasil. E esse mês, graças ao trabalho do governo, a ministra Tereza Cristina, a secretária, é um dos que ajuda nisso também, nós estamos conseguindo manter e talvez a exportação seja recordes históricos porque estão demandando demais. Então, quando olhamos para o futuro, o que eu vejo para o meu setor? Talvez uma melhoria de perfil de custo. Nós não paramos de produzir, continuamos a cumprir com a obrigação de manter alimento na mesa das pessoas, porque tem um ditado que é muito claro, não há paz social onde há fome. Então, nós continuamos a fazer isso e talvez logo depois as pessoas vão retomar os seus consumos, com algumas mudanças de hábitos alimentares e talvez nós vamos ter menos custo de produção, porque espero que a gente descubra uma vacina ou então aprenda a conviver com esse vírus e que a infecção comunitária passe a trazer anticorpos para todo mundo. Muito obrigada, Ricardo. É super importante essa tua visão de dentro, de fora, as comparações e a importância desse abastecimento. Gustavo Junqueira, é um prazer participar de um evento junto com você. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Alô? Perfeitamente, Elizabeth. Tá, ok. Gustavo, a secretária deu muita ênfase, a secretária Patrícia Ellen deu muita ênfase na organização da coordenação dos trabalhos no estado de São Paulo para enfrentar essa situação das quarentenas, do corona e vários níveis, né, de ajustamento que cada setor tem que fazer. Como é que está isso na área do agronegócio paulista, a agricultura, como é que está essa participação, esse envolvimento, esse comitê, a participação nesse comitê de crise que a secretária mencionou? Obrigada. Eu queria também complementar a pergunta da Elizabeth e também perguntar sobre a parte de abastecimento, né? Sobre essa questão, havendo uma possível lockdown em alguns locais, a gente, né, a secretária, na verdade, ela disse que ainda não estamos nessa fase, mas havendo, como que a gente está se preparando para essa questão de abastecimento no estado, né?
Bom, primeiro, de novo, bom dia, obrigado aí pela oportunidade em conversar com vocês, acho que um bate-papo. E acho que talvez fazendo um pano de fundo aqui, né, Beth e todos vocês, quem nos escuta, nós somos atacados aí por um ataque nuclear. Ou seja, nós estávamos todos aqui trabalhando nas nossas vidas, nas nossas operações. Era um ano com grandes expectativas do mercado doméstico em termos de recuperação econômica. A gente vinha saindo aí de um problema grave no governo anterior e vinha retomando, de fato, colocando o país nos trilhos, com muita dificuldade na negociação política, mas natural, onde um país está mudando do 8 para o 80, do 80 para o 8, e muita coisa está sendo contestada e quer ser mudada, isso traz volatilidade. Mas no meio dessa discussão por onde levaríamos o país, nós somos atacados com uma bomba nuclear e o primeiro ciclo, né, a primeira reação é a indignação, depois o processo de negação, não, isso não vai chegar, não vai acontecer, e depois a gente entra no momento onde a gente tem que recolher ali, entender quem foi afetado, os feridos, e na quarta fase, que é onde a gente está no momento, é como reorganizar a atividade, não só econômica. Eu acho que mais do que um plano de abertura que São Paulo está fazendo, né, que é o Plano São Paulo, que a secretária Patrícia deve ter colocado, nós estamos fazendo, sim, uma composição para que a gente, entre empresas, governos, prefeituras, para que a gente possa fazer a religação da sociedade. Mais do que abrir uma loja, essa é uma crise, primeiro, de higiene, depois uma crise de comportamento. O que a gente viveu até agora, nós vivemos como algo que não mais estará conosco, tá certo? Ela será uma nova realidade e essa nova realidade precisa ter novos procedimentos, novos protocolos. E o que a gente tem feito nesse momento é justamente olhando ao contrário, né, olhando para o abastecimento, ao contrário das perguntas aqui, olhando para o abastecimento, como é que a gente mantém as prateleiras, a população com alimentos, produtos disponíveis para que eles possam serem comprados. Depois, como se coloca dinheiro na mão dessa população para que ela possa comprar. Eu acho que aqui, mais diretamente relacionado ao governo federal, que tem feito boas medidas no que tange à distribuição direto ao consumidor, diferentemente do que a gente viu nas políticas do passado, onde os recursos iam para as empresas, dessa vez os recursos estão indo para os consumidores. Ou seja, houve uma mudança do modelo europeu, que ajuda a empresa, para um modelo americano, que ajuda o cidadão. Então, para nós também é um modelo novo do que a gente experimentou nas crises passadas. Tendo produtos disponíveis, num primeiro momento, com um sistema de logística dos supermercados, das redes de distribuição muito eficientes, tendo dinheiro para que a população possa comprar nesse momento de ruptura econômica. O que falta, então, na equação é manter a produção. E essa foi o grande trabalho que a Secretaria de Agricultura fez logo no início para levar para o governador o conceito de essencialidade. O setor do agro, ele é um setor que tem um ciclo muito longo. Ou seja, a responsabilidade da Secretaria de Agricultura começa nos bancos de escola das faculdades de agronomia, de zootecnia, passa pelos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento dos institutos de pesquisa aqui do estado de São Paulo, pela Embrapa, pelos laboratórios de genética privados,
entra na parte de insumos, toda a indústria química, que você tem indústria química de baixa complexidade, de alta complexidade, grandes, pequenas empresas, entra na parte do farming, né, da produção dentro da porteira, passando para a indústria de alimentos, que o João colocou muito bem aí, que é um negócio muito grande. Eu sempre esqueço o número, João, não sei se acho que é 78%, né, de toda a produção brasileira é transformada em alimentos aqui, não é isso? 58%, quase 60%. 58% de tudo que a gente produz no Brasil dentro das fazendas são transformadas em alimentos pela indústria de alimentos. Ou seja, é uma máquina de alta performance, de alta escala. Fora a parte que o Santinho estava colocando da exportação. Então, todos esses elementos, e aqui o elemento do consumidor doméstico, precisou ser colocado dentro de uma mesma régua para que esse conjunto fosse considerado essencial. No momento que isso é considerado essencial, a gente pode trabalhar. Isso não é que a gente está numa bolha, porque a guerra nuclear atingiu todo mundo. O custo Covid que o Santinho colocou é perfeito, isso mesmo. Se nós, para distribuir leite, por exemplo, leite, nós temos no Brasil 50% da produção de leite no Brasil vai para leite sólido, ou seja, queijos, manteigas. Os outros 50% vai para leite líquido. Onde está a margem? Onde estava a margem? No leite sólido. Acontece no momento que a gente tem uma ruptura dos restaurantes ou do food service. Você tem um consumo de queijo, um consumo de leite sólido muito menor. E o que acontece com leite líquido? Não só você tem o consumo, que já tinha, mas ele aumenta muito, porque as pessoas querem levar o leite longa-vida para casa. Então, os supermercados começam a pedir mais leite aos laticínios. Os laticínios compram e pagam ao produtor um preço para o leite baseado num portfólio de produtos. Se ele só vai vender o produto, o HT, que não tem margem, o custo, o que ele pode pagar pelo leite para o seu produtor é menor. Com isso, você tem um aumento do dólar que sai de 4 para 6 e o custo da sua ração em dólar e o seu produto é vendido em real. Ou seja, a dinâmica do negócio mudou completamente em menos de 60 dias. Como é que você administra isso como empresário? E essa é a visão que eu tenho dado na Secretaria de Agricultura para conversar com cada um dos setores. Então, a gente tem um painel de controle com todos os setores, as principais empresas. A gente montou isso aqui de tal maneira que esses participantes tenham, no mínimo, 60% de market share. Então, 60% dos players de cada setor estão nesses grupos e mais as associações para representar a pulverização dos demais. E, com isso, a gente consegue monitorar o que está acontecendo e, como foi colocado aqui, capturamos os protocolos dessas empresas para que a gente possa construir o Plano São Paulo, que é o plano de religação da sociedade. Então, a ideia é que a gente consiga fazer uma religação com base em protocolos de boas práticas para que as empresas possam cumprir. E aí tem um elemento importante, eu fecho aqui só para devolver para vocês, para não ficar um monólogo. Tem um aspecto que o agro, e esse agro, quando eu falo agro, eu vou lá desde da Exalc até a exportação, a mesa do produtor, do consumidor lá na China, esse agro, ele é o setor mais privado da economia brasileira, onde o Estado tem a menor interferência. Portanto, como secretário e como um liberal por treinamento, eu tenho que tomar muito cuidado para que o Estado não se meta na vida do setor privado. Nós temos que ter isso como uma coisa muito valiosa para todos nós. Eu vejo, todo mundo tem, quando falta o pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Eu vejo muita gente pedindo muita coisa, pedindo e querendo que o governo... E eu fico muito preocupado, porque à medida que o governo entra, é muito difícil tirá-lo depois. Então, essa relação, uma relação muito tênue, precisa ajudar, obviamente, mas tem que tomar muito cuidado
para não tomar conta da atividade. Então, essa é um pouco o que a gente está fazendo em termos de trabalho para fazer essa religação. Elizabeth, a gente já está no momento aqui que a gente deveria estar terminando, mas como acabou que todo mundo entrou, a gente está com uma audiência muito boa, quase 500 pessoas, indústrias de todos os países, tem gente até de fora, né? Então, eu vou fazer perguntas diferentes para cada um, focada no seu segmento, que as perguntas que eu estou recebendo aqui do público, né? A gente tem muita pergunta focada na questão da fábrica, né? Como que as indústrias vão se posicionar nessa questão, tendo exigências maiores de sanitárias. Mas para o Alexandre eu queria perguntar um pouco sobre esse poder de compra, né, do Alexandre, do consumidor, que tem mudado, né? A gente tem percebido ele voltando para uma questão mais básica, alimentos, consumos mais básicos. Você acredita que as bebidas não alcoólicas entram nesse segmento, que eles vão começar a diminuir a compra por questões da crise que está vindo? Ou vocês estão preparados? Vocês têm algumas alternativas? Qual que é a sua visão nesse sentido? Bom, Ana Paula, eu acho que, em primeiro lugar, reforçar o que o próprio Ricardo comentou, a questão de um foco de proteção ao trabalhador nas fábricas, em toda a cadeia, né? Ou seja, a gente tem uma cadeia desde os insumos, os produtos e, inclusive, até a própria distribuição que nós comentamos. Nós esperamos que não, respondendo objetivamente sua resposta, esperamos que não mudem lá os hábitos de consumo, mas eles alguma coisa, de alguma forma, vão mudar. O que tem se mudado agora, na nossa percepção, em função da pandemia, em função da incerteza futura, obviamente que existe uma tendência, uma retração de consumo. Ou seja, as pessoas têm algumas famílias que podem continuar no mesmo ritmo de consumo, que não foram afetadas pelo seu poder aquisitivo, vamos dizer assim, pela sua renda, e isso tende a não mudar, né? Embora com restrições, ou seja, como bem colocado, não são todos os supermercados ou comércios que estão abertos que permitem a compra de todos os produtos. Tem produtos bem típicos, que só vendem em determinados lugares, etc., estão sendo bastante afetados, mas nós esperamos que não. A dificuldade que a gente não tem como prever isso na retomada, acho que na verdade são duas. A primeira, essa retração que houve agora, ela pode ter sido tanto por perda da capacidade de compra, quanto, digamos, uma precaução, inclusive, das pessoas, e não saber se vai continuar com esse poder de compra amanhã. Então, é natural das pessoas se reservarem um pouco, e isso afeta, de uma certa forma, o consumo. Todos nós, certamente, tem coisas que consumimos, não estamos consumindo agora, seja por hábitos alimentares, seja pela logística, seja pelos hábitos de cotidiano nosso, de transporte, estamos mais em casa e menos fisicamente no trabalho. Então, a questão é essa. Nós esperamos que não, tá? Confiamos que, digamos, os produtos que são da nossa indústria de bebidas não alcoólicas continuem tendo a mesma pujança que outrora, mas a gente não sabe quanto tempo vai durar esse tipo de restrição. Se você me perguntar, mas como vai ser na retomada? A resposta ela é fácil de dizer, não sabemos ainda, e nós não sabemos quanto tempo vai durar essa restrição. Ou seja, nós esperamos que a abertura gradual que deve ocorrer, não podemos ser extremistas ao ponto de abre tudo ou fecha tudo, tem que ser gradual com segurança. Nós estamos muito preocupados com os nossos trabalhadores, tanto na manutenção deles no trabalho, quanto na proteção deles nas fábricas. E isso vai gerar certamente um bom resultado no abastecimento, e espero que não tenha uma tendência de consumo drástica contra a nossa indústria. Certo. Elvio, a gente percebeu na última live muitas indústrias já mudando um pouco o poder de compra na parte de ingredientes, né? Então, você acredita que essa questão dos ingredientes mais saudáveis vai ser uma tendência para o setor de ingredientes? O consumidor preocupado com essa questão de imunidade, isso passa a ser uma nova realidade para a indústria de ingredientes? O seu áudio está fechado. Essa é uma das tendências que a gente imagina que vai passar a ser acelerada, ok? A gente não pode considerar que todo setor vai ser impactado em função disso, né? Acho que hoje, como disse o Alexandre, é meio difícil você conseguir prever o que vai se passar ao longo do tempo, até porque ninguém sabe muito bem quanto tempo isso vai durar ou coisa que valha, né? Particularmente, eu acho que nós vamos ter, como em toda crise, algo de positivo. Para o nosso setor, talvez seja isso que você disse, né?
mas seguramente a gente sabe também que a gente vai ter algo negativo. E esse negativo vai advir do problema econômico que nós vamos ter com queda de poder aquisitivo. Seja isso uma queda efetiva, ou seja até por uma retração em função de que as pessoas vão buscar preservar mais aquilo que eles têm, né, para poder viver mais tempo de maneira mais tranquila. João, a gente ouviu indústrias aí durante essa semana falando que cresceu até 80% na parte do e-commerce, né? Isso é um número bem expressivo. Você acredita que o e-commerce é um novo posicionamento que a indústria de alimentos e bebidas pode ter com o seu novo consumidor, né? Nesse novo normal? Ela pode fazer uma ponte direta com esse consumidor? É um caminho é um caminho sem volta? O que você vê dessa questão do e-commerce? Eu acho que nós todos estamos aprendendo nessa nova situação, Ana. E, de fato, a gente está vendo, por exemplo, que a internet está sendo muito utilizada, né? Aqui em casa, por exemplo, não é raro a internet cai. E exatamente a operadora nos disse que o consumo está muito grande. As pessoas mais idosas, inclusive, que sempre foram mais avessas à utilização do digital, né? Estão usando muito mais. E sim, eu acho que hoje você tem já fornecedores, né, de delivery, né? Você tem aí no Brasil, você tem a Rappi, o iFood, Uber Eats. Ou seja, você tem vários provedores, vários fornecedores que levam a alimentação até o lar, né? E esse conceito para nós está ficando cada vez mais claro, né? O out of home não significa necessariamente sair de casa para se alimentar. Você pode se alimentar em casa com algo que foi preparado fora de casa, né? Para nós, essa é uma outra possibilidade, sim, sem dúvida alguma, que as indústrias estão trabalhando, estão buscando, porque nesse momento a inovação, a renovação das nossas cadeias, dos nossos produtos é fundamental, né? No sentido de atender bem ao consumidor, de levar o produto até a mesa do consumidor, e é um novo canal que está se abrindo e temos que estar bastante de olho nele. Nos parece que veio para ficar. Assim como eu falei na vez anterior, novos protocolos, né, de convívio social, de higiene, vão ser adotados. Eu acho que novos protocolos sociais também, como esse, vão ser adotados, sabe? Não necessariamente você vai ter que sair de casa para comer algo feito fora de casa. Sim. Ricardo, a gente já até comentou isso no começo da live, que essa questão do poder de compra do consumidor, em épocas de crise, ele acaba trocando um pouco a cesta dele, e isso também tem um impacto muito grande na parte de proteína animal, né? Vocês acreditam que o consumidor vai comprar proteínas mais baratas? Isso consumo interno, tá? A gente sabe que a exportação, como você já citou, a gente não tem muito problema, mas o consumo interno, ele se modifica, tem uma grande mudança na parte de compra? Qual que é a sua visão? Bem, pode, Ana, essa mudança que as pessoas estão fazendo, e muitas delas puxadas pela diminuição de capacidade de compra, o Jobim falou bem, a gente sabe como é que vai ser o retorno, as pessoas podem se acostumar com as proteínas um pouco mais baratas. Então, pelo lado positivo, e eu sou um otimista de nascença, sou um grande otimista, eu vejo o seguinte, a gente está fazendo grandes campanhas de consumo de ovos, de carne suína e de frango, muito levada pela necessidade das pessoas. Eu vejo na minha casa, eu antes consumia X número de ovos e hoje estou consumindo muito mais. E as minhas 3 filhas pequenas não comiam e agora exigem que eu faça todo dia. Ou seja, esse tipo de colocação, houve migração, em alguns casos por questão econômica e outros por hábito, mas isso vai criar hábitos. Isso vai fazer com que as empresas repensem produtos acabados também, porque as pessoas reaprenderam a fazer comida em casa. Então, nós temos que, então, repensar produtos que possam trazer aquela capacidade da pessoa não perder esse convívio, que ela consiga, então, ter produtos semi-prontos ou já porcionados que possam ser complementados em casa. Mas eu vejo que o que a gente vai ter, acima de tudo, é uma melhora do perfil. Na minha situação, principalmente das proteínas que eu represento, nós vamos qualificar esse consumo. As pessoas estão percebendo que podem colocar mais carne de porco, mais carne de frango no churrasco, comer mais ovo. Uma diversificação, isso, para o nosso setor, vai diversificar e vai melhorar o perfil do consumidor.
Elizabeth, estamos todos já no Brasil acostumados com grandes crises, né? A gente tem passado por grandes crises ao longo desses anos e há uma expectativa, eu vou chutar um número aqui de uma matéria que eu vi antes de ontem, que a gente tem uma queda no PIB de 5,6%. Isso foi, não sei qual que é a situação agora. Como você imagina que essa perspectiva econômica, né? O que ela vai impactar na nossa indústria? Como que você vê esse Brasil entrando numa recessão tão profunda? Bem, como nós começamos aqui falando, faz 5 anos que a gente está lidando com recessão e um crescimento aquém daquele que a gente acredita que seja necessário para recuperar todos os empregos perdidos, independente da pandemia. E isso, um elemento que é muito importante é que no momento em que se for retomando uma vida mais normal, também as reformas que estavam sendo discutidas sejam retomadas, ou seja, nós temos desafios econômicos que vão além da pandemia. Mas certamente tudo isso impacta o consumidor de alimentos, seja na composição da sua cesta, seja na quantidade. E como o Santin falou, nós exportamos hoje para 180 países. A questão de abastecimento de alimentos é uma questão mundial, né? E o Brasil tem vantagens competitivas e comparativas nesse mercado. Portanto, toda essa preocupação na segurança do alimento, na segurança do trabalhador dentro da indústria de alimentos, na sua capacidade de comunicação da segurança que esse alimento tem quando produzido no Brasil. E isso tudo eu acho que deixa a nossa indústria numa posição importante, né, positiva, para reagir a mudanças de comportamento que o Santin mencionou agora, né, e também mudanças de comportamento de nossos consumidores fora do Brasil. Eu vejo que com a indústria de alimentos, ela reage rapidamente, né? E esse trabalho de coordenação que o Gustavo colocou e que a Patrícia Ellen colocou, esse esforço, né, de comunicação, de explicar as mútuas dependências ao longo das cadeias produtivas, não só nacionais como internacionais, eu acho que é absolutamente necessário para que a nossa indústria de alimentos e bebidas explore toda a sua capacidade. Todos já comentaram aí sobre essa imprevisibilidade, né, essa dificuldade em prever o que pode ser o futuro, mas eu queria que vocês, cada um, falasse um pouquinho do que vocês esperam, como que vai ser essa retomada, né? O que vocês conseguem passar para a indústria, né? A perspectiva de vocês, como uma fala final, nessa retomada, começando pelo Gustavo e daí rodamos pelo Alexandre e a ordem alfabética. Acho que só agregando aí ao que todos falaram, eu acho que o Jobim falou, como vai ser, eu não sei. Eu acho que ele tem razão, mas eu responderia diferente. Acho que vai ser diferente. Vai ser uma sociedade muito mais planejada em termos de hábitos e muito mais regrada. Um outro fato que me preocupa bastante é a desigualdade. A gente vai, de fato, criar um fosso entre aqueles que podem consumir, aqueles que podem viajar, aqueles que podem, de fato, desenvolver um estilo de vida mais flexível e aqueles que não poderão, seja por uma questão financeira, seja por uma questão de saúde, seja por restrições mesmo impostas pela sociedade. E isso vai trazer uma série de custos adicionais, aí, como o Santin colocou, e que o Jobim sabe muito bem, que são as ações na justiça. No momento que a gente tem um desejo, uma memória de uma sociedade que nós vivíamos,
você quer fazer com que após a pandemia a sociedade volte ao que ela era. E o executor dessa força é o Ministério Público, é uma série de órgãos que vão querer que você faça isso, que tem que ser desse jeito, que a legislação trabalhista tem que ir nessa linha. Isso precisa ser muito debatido, porque nós temos que fazer, não só as reformas, como a Elizabeth colocou, nós temos que reconstruir, dado os recursos que nós temos, reconstruir a nossa sociedade para que ela possa ser o mais eficiente possível. Indo para a questão da indústria de alimentos, eu vejo que a gente vai perder, se a gente não for perder, a gente vai ter um cliente muito menor e que é um cliente importante da cadeia como um todo, que se chama desperdício. Esse cliente, nós construímos capacidade instalada para fornecer para esse cliente chamado desperdício. E isso, quando você tem uma sociedade muito mais restrita, você com mais gente em casa, e nós não vamos voltar todos para o trabalho. Acho que existe uma confusão aqui entre as consequências da pandemia com as restrições da quarentena. Se nós tirássemos todas as restrições impostas pelos governos no mundo, o que aconteceria? Nós superlotaríamos todo o sistema de saúde, teríamos mais mortes e, com isso, faria com que a população se revoltasse por uma falta de gestão e, por consequência, ela mesma tomasse a decisão de se isolar. O que foi feito aqui foi uma ação proativa para que o isolamento não levasse a essa situação. Portanto, o distanciamento das pessoas, ele veio para ficar, ele não vai mudar daqui a alguns dias. Nós vamos ter que conviver com isso por algum tempo. Isso vai mudar, como o Santin também colocou, e o Jobim, vai mudar os padrões de consumo. As pessoas vão consumir menos, vão consumir diferentes, e isso nós precisamos organizar a nossa indústria. Porque senão a gente vai continuar produzindo muito, sabendo que nós teremos um mercado menor. Hoje está muito boa a exportação? Acho que sim, está muito bom e vai continuar boa. No entanto, nós estamos vendo uma China recompondo estoques. Tem muita capacidade de estocagem frigorífica na China, ela está com um volume baixo dos seus estoques, ela vai tomar. Lá na frente, ela vai reequilibrar os seus estoques. E nós aqui temos, então, um PAC instalado que precisa ser feito. Dei o exemplo do leite, que se tem insumo em dólar e vende em reais. O consumo local de frango, de porcos, também diminuiu muito, porque isso é um consumo dos restaurantes, do food service. Então, acho que essa visão toda, que eu acredito que a indústria, de uma maneira geral, as associações, aqui só tem camisa 10, deve levar para os produtores e para as empresas essa visão de que o mundo mudou. E aí eu volto na Beth, só para fechar, que tem uma experiência aí de CAD, certo? Nós vamos ver muita consolidação. E isso me preocupa, em parte é bom, porque vamos manter o abastecimento, essas empresas são competentes, mas em parte me preocupa justamente pela consolidação e como nós vamos administrar esse poder econômico e as oportunidades para os pequenos e médios empreendedores. Mas são fases diferentes que nós vamos viver, e o governo, com uma visão de curto, médio e longo prazo, tem que ter uma visão de política pública que oriente o país para algum lugar. Então, acho que eu faria aí as minhas ponderações e tomara, Santin, que a gente não veja o que você descreveu aí na China, tá certo? Os marcadores e toda a nossa vida controlada, aonde você vai, o que você come, o que você toma, que isso seria realmente muito ruim, primeiro para as empresas, tá certo? Porque você tem que fazer marketing, você tem que tentar vender o seu produto mais do que o do outro. Se quem vai mandar no consumo for o seu médico te passando a receita de quanto você tem que comer de carboidrato, antibiótico, as vitaminas, né? Tá aí o Elvio que olha, se eu puder vender assim vai ser bom. Mas, de fato,
nós temos que ter a multiplicidade das ofertas para poder tomar nossa decisão. Então, tomara que a gente consiga criar essa nova normal de maneira que o agro seja o farol para essa nova sociedade. Alexandre, suas considerações finais? Obrigado, Ana. Eu faço minhas palavras do próprio Gustavo. Eu acho que nós temos um futuro incerto, mas um futuro temos que ter. Como disse o Santinho, eu também sou otimista. Eu acho que, embora seja uma palavra muito forte, eu acho que essa crise traz aprendizados. Nós poderíamos chamar isso de um novo marco civilizatório, no aspecto que o mundo certamente será outro. Nós, da indústria, vamos adaptar, vamos fazer um consumidor para buscar a continuidade, digamos, da lealdade dos produtos, as suas marcas, etc. Os hábitos vão mudar de todos, ou seja, a própria tecnologia que já existia, ela agora está sendo experimentada, como nós estamos aqui em vídeos, seja os nossos filhos nas escolas, seja nós, digamos, trabalhadores, executivos, certamente vamos viajar menos, vamos ter mais solidariedade. Eu acho que esse é um aprendizado importante entre o público, o privado e os mais vulneráveis. Isso está acontecendo, todas as indústrias estão ajudando os mais vulneráveis, os governos estão colocando em risco as suas projeções de crescimento, obviamente, para poder minimizar problemas não só de saúde, mas de sobrevivência das pessoas. Mas uma coisa que eu queria ressaltar, que é importante, isso não falo para o secretário Gustavo Junqueira, porque é um profundo conhecedor do agronegócio, mas uma coisa importante é que essa crise também está sendo uma oportunidade para nós conhecermos melhor a indústria e o setor público. Ou seja, o setor público começou a entender muito melhor a cadeia de valor da indústria. Ou seja, começou a conhecer melhor os detalhes. Certamente, os secretários de Estado, os secretários municipais, os ministros de Estado, em função da crise, vão sair certamente muito melhores no conhecimento da indústria, que vai gerar uma maior facilidade para construirmos um Brasil de amanhã, um mundo de amanhã. Eu também sou otimista, espero que isso mude, espero que a gente continue em lives mais otimistas e mais produtivas, produtiva no sentido de produção mesmo, não que ela não tenha sido produtiva. Nós podemos ter lives com produtos disponíveis e sem nenhum risco de abastecimento para a população. Obrigado, Ana. Obrigado, Beth. Imagina, obrigada. A gente tem 4 minutos só de live, então eu queria pedir para a Elizabeth ser bem sucinta nas últimas falas dela e os seguintes também. Ok. Bem, eu acho que temos uma visão de coisas positivas, ou seja, tirar de toda essa nossa conversa alguns elementos positivos, mas sem muito ufanismo, porque, de fato, nós ainda temos um caminho longo a percorrer de melhoria das condições econômicas do país como um todo. O nosso sistema é um sistema que garantiu o abastecimento até aqui, mas a gente sabe que também essa pandemia expôs com uma clareza indubitável a grande desigualdade que existe na nossa sociedade. Começa nos alimentos, mas até água para lavar a mão que você precisa para o básico do básico da sua segurança como cidadão não é distribuída de uma maneira adequada, né? Então, acho que não quero deixar uma visão negativa, mas eu acho que nós temos, de fato, desafios para o poder público enormes. E só para pegar um ganchinho no que o Gustavo falou sobre a questão da interferência do governo no mercado, eu acho que controle de preços é uma coisa que de vez em quando acomete os poderes públicos quando se discute abastecimento. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque essa é uma experiência que todos nós já aprendemos que não leva a bons resultados. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, obrigada, Elizabeth. A gente está acabando o tempo, infelizmente eu não vou conseguir passar para todos, então eu queria que o João representasse aí todos como a indústria de alimentos e desse suas últimas palavras, João. Obrigada. Não, eu acho que, de fato, Ana, é desnecessário dizer que a indústria de alimentos desempenha um papel fundamental, né, na retomada da economia do Brasil,
E se tem uma coisa que é definitiva, é que o Brasil pode contar com a indústria de alimentos e com a produção agrícola, tanto na manutenção do abastecimento, quanto na manutenção dos próprios empregos, na retomada do emprego. É um papel, um fator fundamental para que o país possa retomar o rumo do crescimento, né? Da mesma forma, também é importante dizer que o mundo pode continuar contando com a indústria de alimentos do Brasil, porque, como eu falei, a gente exporta para mais de 180 países do planeta, né? Para a gente poder manter essa roda girando, eu acho que é importante salientar que tem alguns desafios que a gente vai precisar, né? Seja o funcionamento da cadeia de suprimentos nacionais de importações sem interrupção, a eficiência das operações de distribuição e de logística, a manutenção do equilíbrio financeiro das indústrias e do varejo, né? E, principalmente, algo que o governo federal tem feito muito bem, os governos estaduais, a Secretaria de Agricultura de São Paulo, muito contato com o Gustavo aqui, a equipe dele inteira, mas é importante salientar que o Brasil, que os governos estaduais e federais continuem promovendo a abertura de novos mercados, porque a gente já viu que a exportação é um caminho, sim, para a gente manter essa roda girando, para manter a empresa trabalhando. Só para que você tenha uma ideia, o último número, o Brasil é o segundo maior produtor de alimentos do planeta e 80% do que a gente produz é para o mercado interno, só 20% a gente exporta. Ou seja, nós temos capacidade ainda para exportar bastante mais e usar essa exportação como uma ferramenta grande de retomada da economia brasileira. O Gustavo, acho que foi muito importante a fala que ele falou. O agro brasileiro é o setor mais privado que o Brasil tem. E não é à toa que é o que puxa a economia. Não é à toa que é o que dá maiores resultados em termos de competitividade, de bons custos, né? E a gente tem que incentivar exatamente isso. Menos Estado nos negócios, deixar o agro, deixar as indústrias de alimentos trabalhando como sabemos fazer para ajudar a retomar. E não tenho dúvida, Ana, não tenho dúvida. O agronegócio e a indústria de alimentos vão estar na cabeça da retomada do crescimento do Brasil daqui para frente. Com essas palavras, então, do João, a gente termina. Eu agradeço a participação de todos, em especial o Gustavo e a Patrícia Ellen, que nos deixou um pouco antes. Elvio, Alexandre, João e Ricardo, muito obrigado por sempre estar presente aqui nos nossos eventos e dando uma visão muito esclarecedora sobre o setor. Obrigada também, Elizabeth. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau.